contribuições da neuropsicologia cognitiva no processo de ensino-aprendizagem. Professora mestre Jéssica Borges Bergamini. Neurociência e educação. Como o cérebro aprende? Essa é uma indagação que muitos fazem e que para nós professores nesse momento é fundamental. Vamos ter o primeiro olhar, que é o ambiente. Muitas pesquisas têm mostrado que a estimulação ambiental é extremamente importante para o desenvolvimento do sistema nervoso. Animais criados em ambientes empobrecidos apresentam mais tarde um cérebro menos sofisticado, com menor quantidade de conexões sinápticas. Ele pode ser, por exemplo, menos pesado, com um córtex mais delgado. E certamente, se nós temos uma inadequação da estrutura cerebral, vamos ter, consequentemente, alterações comportamentais. Então, aquele nosso aluno que cresceu num ambiente, desenvolveu em um ambiente não tão propício à aprendizagem, ele vai sim ter algumas alterações nesse sentido. Então, conhecer o contexto ambiental de desenvolvimento do nosso aluno pode nos auxiliar na compreensão do desenvolvimento de suas funções cognitivas. Vou trazer para vocês um exemplo que atendemos no SPA. Um homem de 22 anos, residente da zona rural, repetiu 3 vezes em sua vida escolar. Relata que sempre ficou de recuperação e exame, passando sempre no limite. Na faculdade, ele repete este padrão. E quando nós questionamos ele sobre isso, sobre quais são os hábitos de estudo, se quando ele ficou de recuperação, de exame final, passando sempre ali no limite, em reuniões de colegiado dos professores, ele disse: nunca fui cobrado por isso, nunca fui cobrado para aprender, para ser dedicado aos estudos. Então, esse processo estrutural já vai me dizer muito no desempenho educacional desse sujeito, e eu preciso olhar para ele de uma forma diferenciada. E aí nós temos o processo do amadurecimento, que são as modificações que ocorrem no cérebro da pessoa na adolescência e vai preparar o indivíduo para a vida adulta. Nesse momento, o aumento da conectividade entre as células corticais, ele é progressivo durante a infância, mas ele vai sofrer um grande declínio na adolescência, até atingir um padrão uniforme na adultez, o que reflete uma otimização do potencial de aprendizagem. Ou seja, nós vamos ter uma grande curva de aprendizagem na infância e na adolescência. Na fase adulta, nós vamos estar aperfeiçoando aquilo que já aprendemos e vai diminuir o nosso potencial de novas aprendizagens, enquanto o sistema nervoso central. Nessa fase da vida, na adultez, a taxa de aprendizagem de novas informações vai diminuir, mas aumenta a capacidade de usar e elaborar o que já foi aprendido. Então, automaticamente, se eu tenho um aluno que teve um ambiente positivo, ele vai conseguir elaborar de forma mais eficaz o seu processo de aprendizagem. Portanto, o sujeito que apresenta dificuldade de aprendizagem não tem sucesso em todo o seu processo de escolarização por diferentes razões, mas não por possuírem uma deficiência intelectual. Então, os nossos alunos, eles não têm deficiência intelectual, eles não têm um transtorno específico, eles simplesmente têm outras razões, inclusive a do meio ambiente, do amadurecimento, para esse problema de aprendizagem. Esses alunos, eles vão apresentar uma discrepância entre a capacidade e a realização, entre o potencial para aprendizagem e o nível de aprendizagem atingido. Nesse momento, nós vamos compreender um pouquinho sobre os estímulos para o aprendizado. Experiências feitas com animais mostraram que, quando se retira a estimulação necessária para o desenvolvimento de determinadas capacidades, ela simplesmente não se desenvolve ou se desenvolve de forma inadequada. Isso levou ao conceito de períodos críticos ou receptivos do desenvolvimento e desencadeou o receio de que, em nossa espécie, também existam períodos que, se não aproveitados, levariam a perdas irreversíveis. Ou seja, lá atrás nós estudamos que no processo da infância existe uma grande conexão sináptica para o desenvolvimento da aprendizagem. Nós estamos ali com o cérebro no momento de aprender novas informações. Então, se esse sujeito não tem a estimulação, não tem o ambiente para desenvolver, em animais observou-se que eles não
conseguiriam desenvolver isso em outro momento, e nós denominamos isso de períodos críticos no processo do desenvolvimento. Embora seja verdade, esses períodos que determinam a aprendizagem, tudo indica que uma eventual perda de oportunidade nesse período da infância e adolescência, eles necessariamente não são irreversíveis. Eles podem sim ser corrigidos no futuro, embora com muito custo e esforço. Portanto, o nosso aluno, ele não é incompetente neurocognitivamente no processo de aprendizagem. Ele pode sim desenvolver essa aprendizagem. E quero ressaltar a vocês, professores, que o verdadeiro ensino democrático é aquele que não somente garante o acesso, mas, sobretudo, a permanência do aluno enfocando a formação integral e não somente o preparo profissional. Quando este aluno chega à instituição superior e não consegue usufruir do ensino que ela e seus mestres promovem, acompanhar suas leituras e exercícios, desenvolver habilidades, aprender a acessar o conhecimento, a educação está longe de atingir o seu ideal democrático. E nós precisamos reavaliar, dentro desse conceito, o nosso olhar para esse aluno. A dedicação. O treino e aprendizagem pode levar à criação de novas sinapses e à facilitação do fluxo da informação dentro de um circuito nervoso. Então, quanto mais eu treino, quanto mais eu me dedico, quanto mais eu me exponho a determinado estímulo, eu consigo acessar com mais facilidade aquela informação. Por outro lado, o desuso, uma doença, podem fazer com que essas ligações neurológicas sejam empobrecidas, dificultando a comunicação entre os circuitos atingidos. O aluno sem dificuldade de aprendizagem adota estratégias adequadas na realização de suas tarefas, tendo uma participação ativa no seu processo de aprendizagem. Então, esse aluno, ele vai se dedicar, ele vai ter rotina de estudo, ele vai ter uma estratégia que ele desenvolveu em algum momento da vida, ele aprendeu a desenvolver essa estratégia e, por isso, ele não vai apresentar dificuldades de aprendizagem. Então, o que nós precisamos conscientizar o nosso aluno é de que ele precisa desenvolver alguma estratégia. E o SPA tem trabalhado muito nessa perspectiva. E a aprendizagem, ela pode não só levar ao aumento dessas ligações entre um circuito neuronal, mas também eles vão fazer as associações de circuitos que eram independentes, que não estavam funcionando dentro daquele mesmo fluxo. É o que acontece quando nós aprendemos novos conceitos a partir de conhecimentos que já existem. Talvez você agora esteja fazendo esse processo de novas ativações de circuitos independentes. Novas ramificações estão sendo feitas e novos conteúdos estão sendo ajustados. A inatividade ou a doença, novamente, podem ter efeitos inversos, levando ao empobrecimento dessas ligações entre os mesmos circuitos. E essa inatividade ou doença podem ser também atingidas por fatores emocionais, por traumas emocionais. Por isso é importante que a gente esteja observando os momentos críticos que os nossos alunos passam no seu processo universitário. Uma dificuldade de aprendizagem é o resultado de um comportamento ou resposta inadequada ao estímulo apresentado, que pode ser alterado mudando-se este estímulo, ou seja, fazendo-se as alterações necessárias no meio. E é isso que nós devemos proporcionar aos nossos alunos. Dentro da neurociência cognitiva, nós vamos ter um conceito de neuroplasticidade. A grande plasticidade no fazer e no desfazer as associações existentes entre as células nervosas é a base da aprendizagem e permanece, felizmente, ao longo de toda a vida. Então, todo momento nós estamos fazendo e desfazendo essas associações. Ela vai diminuir com o passar dos anos, vai exigir mais tempo para ocorrer, mais demanda, um esforço maior, uma dedicação maior, mas o aprendizado irá ocorrer. E eu tenho que me dedicar para que ele de fato ocorra. A neurobiologia da aprendizagem. Do ponto de vista neurobiológico, a aprendizagem ela se traduz pela formação e consolidação das ligações entre as células nervosas no córtex cerebral. É fruto de modificações químicas e estruturais no sistema nervoso de cada um, que exige energia e tempo para se manifestar. O professor, por sua vez, pode ser um agente facilitador neste processo. Mas, em última análise, a aprendizagem ela é um fenômeno individual e privado, que irá obedecer às circunstâncias históricas de cada um de nós,
Por isso, cada um aprende de uma forma diferente. Cada um precisa desenvolver estratégias de aprendizagem específica para a sua construção neurobiológica. Para a gente começar esse debate, vamos entender a nossa prática docente. Quero levar você, depois dessa explanação da neuropsicologia cognitiva, uma reflexão sobre o fazer e o saber docente. O que nós, como professores, produzimos socialmente? Quem é o nosso cliente? Qual é a finalidade do serviço que estamos prestando? E nós somos pagos, nós recebemos por qual função? Qual é o resultado de nossa função? O que nos caracteriza como professor? O que era o fazer docente? O ser professor. E eu quero que você tire alguns minutos para refletir sobre isso e pense em outras profissões, como um pintor, como um mecânico. O que ele produz socialmente? Quem é o cliente do mecânico? Qual é a finalidade? Ele está sendo pago para desenvolver qual função? Qual o resultado da função que esse mecânico produz? E dentro dessa compreensão da produção acadêmica, comparando a outras profissões, eu quero que você se veja no fazer e saber docente e que o produto que nós estamos ofertando é, de fato, o ensino e a capacidade da aprendizagem.